Também espiritualidade amiga que a gente sente presente neste ambiente, nesse banquete espiritual, com as músicas, com a prece. E nós pedimos então que todos estejamos juntos nessa vibração, para que possamos falar ou dar pinceladas de um espírito tão luminoso como foi e como é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo tornou-se espírita. Antes, ele já com alguns amigos, alguns colegas, fundou e dirigia o Liceu Sacramentano, colégio onde ministravam as aulas de alto teor educativo. Assim que torna-se espírita, as pessoas começam a chamar de louco e começam então a desprestigiar todo o seu trabalho, porque ele havia realmente se enlouquecido, segundo os amigos, os companheiros. E os amigos, os professores que lecionavam com ele, começaram a se afastar do Liceu Sacramentano. Tiraram o mobiliário, e naturalmente ele ficou aborrecido com aquilo, mas não desanimou. Havia também os próprios pais dos alunos que o queriam muito bem e que o incentivaram a continuar no Liceu Sacramentano. Os alunos que o respeitavam e o reverenciavam. Ele continuou então firme, ministrando as suas aulas e agora instituiu a doutrina também espírita, fazendo parte do currículo escolar. Aborrecendo naturalmente muitos pais que não eram espíritas e ameaçaram tirar os filhos do colégio. Ele permaneceu no seu propósito de continuar com as aulas de doutrina espírita. Muitos alunos, então, viram as suas matrículas canceladas pelos pais. Eurípides, um dia, então, muito aborrecido com aquilo, na sala quase que vazia, começou a orar. Uma oração profunda, como sempre fazia. Lágrimas brotavam de seus olhos. E ele sente o impulso de um espírito luminar, que naturalmente na sua intuição ele percebera que espírito era, e rechaçou aquela ideia como se estivesse sendo ameaçado por algum embuste de um espírito brincalhão. E aquele espírito luminoso, mecanicamente toma de suas faculdades, ele pega a caneta e escreve uma mensagem mais ou menos assim: não feche as portas da escola. Retire da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Substitua-o por Colégio Allan Kardec. Ministre o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. Institua aula de astronomia. Maria, serva do Senhor. Gratia plena.
Falar de um espírito que é tutelado de Maria, realmente um espírito grandioso, e que compete então a nós fazer um limite de percepção para que não possamos nos perder em muitas informações. A pedido da própria Sônia, nós vamos focar mais o aspecto educacional do professor Eurípides, que na realidade, se nós formos observar, realmente é o maior. E nós vamos trabalhar com palavras-chave: missão, missionário, educador e amor imenso, incondicional à humanidade. O que é uma missão? A missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido de outro. O que é um missionário? O missionário é aquele que recebeu a tarefa ou a incumbência de realizar determinada tarefa ou concretizar. Qual é a nossa proposta de trabalho? É mostrar que Eurípides reencarnou em terras sacramentanas para abraçar com Jesus a maior tarefa que um espírito pode atingir, que é ser educador de almas, como Jesus, em instâncias agora diferentes, no Brasil, em Sacramento. Por que nascer em Sacramento? Uma cidade tão pequena, uma cidade provinciana. Isso sempre talvez tenha nos intrigado, como eu acredito que a vocês também. Sacramento, majestosa e bela cidade que nasceu entre colinas, agasalhada pela mãe natureza, sempre rica nos seus minérios, pedras preciosas, pelo Ribeirão Borá, muito ouro que atraiu no século XIX bandeirantes, desbravadores. E essa terra, como toda terra de Minas, muito bonita,
que naturalmente já traz no seu projeto físico uma imantação energética diferente. E é por isso, então, que Eurípides Barçanufo escolheu nascer em Sacramento, porque ela já trazia todo esse preparo da própria suas condições físicas, das montanhas, das águas naturais, que faz naturalmente que aquela imantação seja propícia a espíritos superiores. Daí então Eurípides ter renascido nesta encarnação em Sacramento. Consta, de alguns pesquisadores, historiadores sobre a vida de Eurípides, que na realidade Sacramento, quando foi fundado, foi a pedido de uma pessoa lá da época, pediu até a Dom João VI a autorização para fundar naquele local uma pequena igreja, e que aquela igreja, aquele local, serviria como se fosse um pasto espiritual para conservar, para atrair aquelas pessoas naquela ambientação espiritual. Então, quando nós vemos, ouvimos sobre tudo isso, nós vamos entendendo que o trabalho da espiritualidade, preparando o nascimento deste espírito em Sacramento. Tão pertinho de nós, E através do Dr. Tomás Ovelino, quem conviveu, quem pelo menos um pouquinho já, sempre que ele falava, em todas as suas falas, ele se referia a Eurípides de Barçanufo, que foi respingando em todos nós. Então a gente vai entendendo, o quanto este espírito luminar, tão pertinho de nós, e com essa tarefa tão importante. Nasce então o homem Eurípides Barçanufo. O jovem Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Mojico, e a jovenzinha Jerônima Pereira de Almeida, conhecida como Meta, casaram-se muito jovens e talvez em virtude disso mesmo tiveram 15 filhos, criaram 14. No dia 1º de maio de 1880, nasce o terceiro filho deste casal, que recebe o nome de Eurípides Barçanufo. E desde cedo vai se mostrando uma criança perspicaz, inteligente, vivaz, alegre, mas também, como todas as crianças, interessada pelos seus converos, pelas suas brincadeiras, pelos doces. Conta-se que quando ele tinha apenas 4 anos, os seus coleguinhas compraram doce na venda, E ele também queria comprar doce, mas ele não tinha o dinheiro. Então os meninos fizeram uma pegadinha com ele. Olha, se você pegar aquela telha e passar naquele vidro bastante mesmo, até ele ficar redondinho e fino como o nosso quarentão, que na realidade era a menor fração de R$1.000, você pode ir à venda e comprar o doce. E ele fez isso com muito esmero, mostrando já uma de suas características, que é a busca pela perfeição. Vai à venda naturalmente, pelo carinho da pessoa responsável, ele recebe o doce, Nunca mais fez isso, viu, gente? Foi só assim. Sua infância não foi muito simples, porque não é difícil de nós imaginarmos isso. Um casal com 15 filhos, 14, que eles criaram, dificuldades financeiras, dificuldades da época. Depois o casal se estabelece, mais no decorrer da trajetória deles, mas no início era muito difícil. E competia então também Eurípides, como é comum em famílias numerosas, os mais velhos costumam cuidar dos mais novos. E isso, na realidade, já vai mostrando também uma outra característica do nosso querido professor Eurípides, que ele já vai, então, começando na arte de educar os seus irmãos. Teve uma adolescência tranquila, diferente de quase todos os adolescentes, não fumava, não bebia, nem mesmo namorada ele teve. Mas sempre muito alegre, estudioso e dotado de uma bondade comovedora. Bondade banhada de religiosidade.
Ajudava sempre aos domingos o padre Paixão lá nos sacramentos litúrgicos. Ele era católico, muito responsável no seu compromisso com a Igreja Católica. Ainda jovem, este homem já começou a apresentar a sua retidão de caráter, de ética, e imprimia em tudo que fazia, como já falamos, um senso de perfeição muito grande, né? Sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua dicção era perfeita, o seu português era correto, profundamente compenetrado em tudo aquilo que fazia. Bem jovem, já começou a ajudar os necessitados. Este amor pelos doentes começou também porque a sua querida mãezinha, Dona Meca, ela era portadora de uma dificuldade, ela tinha desmaios, uma dificuldade nervosa, enfim, que não havia naturalmente um diagnóstico. E aquilo aborrecia profundamente Eurípides, porque ele tinha um profundo respeito e amor por sua mãe, como tinha por todas as criaturas. E ele tinha interiormente aquele desejo imenso de curar a sua mãe. E por todas as formas ele queria buscar recursos para salvar, curar a sua mãe dessas dificuldades. E uma vez, ele ainda bastante jovem, não era espírita, vai para Sacramento Joaquina Gomes, que na realidade ela era irmã do Carlos Gomes. E ela tinha, entre outros filhos, um filho que se chamava Ormênio, e que ele se dedicava à homeopatia, era um grande estudioso da homeopatia. Eurípides então pede permissão para ler os seus livros, e começa a estudar, sempre com o intuito de salvar a mãe. E nisso então, já conhecendo alguma coisa de homeopatia, com seus próprios recursos, porque nessa época ele já ajudava o pai, já trabalhava, ele era contabilista também, prestava alguns serviços. Com seus próprios recursos, ele já começou a atender as pessoas carentes, e às vezes até aquelas que não eram carentes, dando remédios homeopáticos. E sempre no afã, no intuito de cuidar da sua querida mãezinha. E seguindo a sua trajetória em Sacramento, de servir, servir e sempre servir. Né? Aos 21, 22 anos, Eurípides já ocupava 4 postos de destaque na cidade. Porque fundador e colaborador e participante como professor e diretor do Liceu Sacramentano, fundou juntamente com um amigo um jornal, que é a Gazeta Sacramentana, era secretário da Irmandade Vicente de Paulo na igreja, e ainda ele, uma pessoa tão conhecida, tão querida, foi convidado a ser candidato a vereador na cidade. E por insistência do seu mojico, acaba se candidatando e naturalmente foi eleito. Foi vereador em Sacramento por 2 triênios. E ocupou um papel muito importante. Na época em que ele foi vereador, ele colaborou muito para as escolas públicas, para a urbanização da cidade, para meio de transportes com projetos que foram aprovados e que acabou incrementando a vida de Sacramento, tanto no aspecto interno quanto externo. Enfim, um projeto de uma usina hidrelétrica, ele teve um papel muito atuante como vereador. Mas, antes de vencer o mandato, por questões políticas, resolveram por bem que esse mandato seria estendido. E aí Eurípides então tem um papel mais ético e bonito que todos nós deveríamos reverenciar sempre, e que fica aí um pecadinho para os nossos políticos. Ele falou: não aceito ficar, e pediu demissão, porque as pessoas me elegeram para que eu cumprisse este período. Eu não sei se o povo quer que eu fique mais. E pediu afastamento, até para descontentamento da própria Câmara. Isso tudo está registrado nas atas da Câmara de Sacramento. E Eurípides, então, vai nessa sua trajetória.
Sacramento, eu estou fazendo indo e vindo, né, para poder ficar, pelo menos na minha opinião, mais interessante. Sacramento sempre teve áreas de educação diferencial. E parece que sempre preparando o terreno para a educação e para a chegada do nosso querido Eurípides. Em 1889, quando Eurípides tinha, portanto, 9 anos, institui em Sacramento a fundação de um colégio educacional, o Colégio Miranda, que foi fundado pelo senhor João Derville Miranda, que era uma pessoa muito ligada à educação. Ele estava ligado com um colégio que era chamado Caraça, um colégio de alto nome, não só no Brasil, né, mas principalmente em toda a região. E esse senhor, então, funda esse colégio, né, que tinha um papel fundamental, e aí o senhor Mojico, que pelo que a gente observa do senhor Mojico nas biografias de todos os seus biógrafos, também é um homem muito preocupado com a educação dos filhos, né? E talvez já tivesse, talvez não, certeza que ele tinha esse olhar para o filho. E ele vai matricular, então, Eurípides nesse colégio, e que antes disso, claro, ele já tinha sido educado por um mestre de escola para aprender a ler, a escrever, a fazer as operações básicas. Então, quando ele vai matricular o filho nesse colégio, ele estava apenas com 9 anos, ele já vai para a classe adiantada. Então, se destacando dos demais e continuando, né, no seu aprimoramento intelectual. Ali ele aprende o latim, ele aprende o francês, ele aprende outras matérias e o português também, que ele era um exímio, né, professor de português, Eurípides de Barcelona. Até que esse professor chega um dia e fala: olha, meu pai, não tem mais o que ensinar para o seu filho. Isso acontece, mas é raro, né, gente? E, por outros motivos, o senhor João Miranda também fecha o colégio e vai embora para Viçosa. Aí relata a biógrafa de Eurípides, Corina Novellini, dizendo: até parece que a permanência desse colégio estava ligada à função educacional do nosso Eurípides. Bom, como Eurípides já não tinha mais o que aprender nesse colégio, ele já vinha se destacando na sua intelectualidade e tinha um ideal. Ele tinha o desejo de ser médico. E é evidente que não era apenas para cuidar da sua mãezinha, era um ideal, né, de cura. E o pai chegou a levar 2 vezes ao Rio, e já com o propósito, né, de que realmente ele ia, prepararam lá o enxoval para que ele pudesse estudar no Rio de Janeiro, fazer a faculdade de medicina. Mas na decisão final, quando ele já vai, vamos dizer assim, arrumar suas malas para cursar medicina, a mãe tem novamente um ataque, ela sempre tinha, e ele desfaz as malas. Abraça a mãe: eu vou cuidar da minha mãe, como diz, daqui eu não saio. Outra prova de extrema renúncia e abnegação. Lembrando que ele era essencialmente, ele era jovem, muito jovem, para os nossos dias de hoje, quase que uma criança, né? E continua então Eurípides. Mas agora nós vamos ver não apenas um homem, nós vamos ver o servidor de Jesus. Eurípides tinha um tio, que era o senhor Mariano da Cunha, que era chamado como tio senhor, né, ele falava. E o tio senhor não morava em Sacramento, mas todas as vezes que ele ia a Sacramento, ele ficava hospedado na casa de Eurípides, que era irmão da dona Amélia. E Eurípides gostava que ficasse no quarto dele. E o seu Mariano já estava envolvido, né, com coisas de espiritismo, como diz o povo. E em Santa Maria, na realidade, os fenômenos físicos estavam extrapolando. Eram casos que as panelas iam para cá e para lá, que voavam, que as portas batiam, que as janelas fechavam, sem ninguém estar presente. E realmente começou aquele boom de fenômenos físicos atraindo algumas pessoas. E o senhor Mariano da Cunha, então, começa
a estudar, né? Uma pessoa simples, com poucos recursos intelectuais, mas isso não significa nada, porque nós que somos espíritas sabemos que todos os pioneiros, praticamente, não todos, né, não podemos falar, mas muitos, a grande maioria dos pioneiros da doutrina espírita, eles começaram assim, né? Boa vontade, imbuídos de muito amor e, claro, assistência espiritual, e foram desbravando essa seara. Mas acabava sendo o tio Senhor, o seu Mariano, uma pedra no sapato de Eurípides. Porque Eurípides, com toda a sua capacidade de discernimento, de razão, ele realmente era um homem muito culto, um jovem, né? Ele ficava fazendo perguntas para o seu Mariano, e o seu Mariano às vezes não conseguia, né? Porque ele tinha um poder, claro, de persuasão, de argumentação, muito mais rico do que o senhor Mariano. Aí, numa dessas visitas, numa dessas viagens, o senhor Mariano diz assim: olha, meu filho, realmente eu não consigo explicar nada para você, né? Porque a sua capacidade de argumentação, de raciocínio é muito maior que a minha. Mas hoje eu trouxe um livro, e quem sabe esse livro fala por mim. E vamos verificar então, gente, que eles dormiam no mesmo quarto, com a luz de lamparina, com toda aquela dificuldade, e Eurípides começou a ler o livro. E já se encanta no prefácio. Depois da morte, Leon Denis, grande filósofo francês, começa a atrair a perspicácia, a intelectualidade, o magnetismo e a vibração espiritual deste espírito, que na realidade estava faltando apenas isto. E Eurípides tem uma noite de vigília brilhante. Ele lê o livro depois da morte. E acorda não, né? E amanhece o dia ele diferente. E vai, procura se isolar e reler o livro, pegando agora mais detalhes. E aí começa a nascer o sol, o farol mediúnico do nosso querido Eurípides Barçanufo. Como ele já sabia das reuniões em Santa Maria, das reuniões mediúnicas, em uma sexta-feira da Paixão, no ano de 1904, ele convida um amigo, o José Martins Borges, para que eles fossem a Santa Maria. A reunião mediúnica era tarde, eles iriam assistir a essa reunião. Eurípides então vai com esse seu amigo. Quando eles chegam, a reunião já estava assim no início, já havia feito a leitura inicial, mas duas cadeiras lá, parece que esperando os dois, né? O salão estava lotado, e Eurípides, muito respeitoso, claro, um homem profundamente respeitoso, cortês, gentil, assiste aquela pregação com muito respeito, mas na hora das comunicações mediúnicas, mentalmente, ele diz assim, ele não diz, ele pensa assim: era um trabalhador da seara católica. Naquela época, aquelas pessoas que frequentavam a religião católica, eles não liam a Bíblia. Isso não era hábito. Apenas a Bíblia estava feita aos padres, aos responsáveis maiores. Mas ele era tão dedicado, inteligente, que um amigo padre, que ele frequentava na igreja e que também lecionava no Liceu Sacramentano, dá a Bíblia para ele. E ele lê, devora, e segundo ele, entendia, gostava de tudo, mas o intrigava muito as bem-aventuranças. Porque Eurípides questionava assim: lindo sermão das bem-aventuranças, mas quando os que choram serão consolados? Eu vejo os que choram partirem sem ser consolados. Eu vejo os que são perseguidos partirem sem ser justiçados. Então, realmente, isso não cabe na minha compreensão espiritual. Aí, naquele dia em Santa Maria, mentalmente,
ele diz assim: se é verdade que os espíritos se comunicam através das pessoas, eu quero ouvir uma explicação sobre as bem-aventuranças de João, o evangelista, e quero que o intermediário seja Aristides. Aristides era um médium lá, servidor em Santa Maria, muito bom, de extremas qualidades, mas sem nenhum conhecimento intelectual. Brincando, diziam que ele não sabia fazer um ó com a boca da garrafa. Daí um pouco, Aristides, tomado de uma vibração imensa, maravilhosa, começa a discorrer sobre as bem-aventuranças, explicando com toda a sabedoria, magnetismo pessoal, como se realmente tivesse ouvido do Mestre Jesus aquelas explicações. E mais do que ouvido do Mestre Jesus, tivesse alcançado em espírito e verdade o significado profundo das bem-aventuranças, que na realidade, só realmente acreditando na imortalidade da alma, cabe esse texto profundo do Mestre Jesus. Assim que esse espírito encerra a sua dissertação, diz João, o evangelista: Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz com um canto ecoou. Ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo.
Por aí, nós podemos ter uma vaga ideia de quem é Eurípides Barçanufo. Nasce agora, então, o Espírita, o servidor eterno de Jesus, para educar almas, para educar espíritos. Vicente de Paulo também dá uma manifestação e diz assim: Eurípides, agora vai à igreja, peça a demissão do teu cargo de secretário da Irmandade de Vicente de Paulo, porque eu sou o seu tutor espiritual. Desde que você é criança, estarei sempre com você. Dr. Bezerra de Menezes será o médico que irá ajudar em suas coisas. Estou dando uns saltos aqui, porque senão nós não vamos dar conta. E ele começa, então, fazendo isso. E claro que é um choque para a igreja, porque afinal ele era um grande servidor. Perder um homem deste no trabalho realmente não era interessante. Daí porque começam então todas as perseguições a Eurípides, que naturalmente já tinham sido anunciadas também pelos espíritos. A primeira é aquela que eu já citei no início da nossa fala, mas ele começa então no seu colégio, Allan Kardec, no dia 31 de janeiro de 1907, depois que encerrou as atividades do Liceu Sacramentano, na realidade uma continuidade, e aí que nós queremos então focar o nosso propósito maior de mostrar que ele é o grande educador e, paralelamente a isso, ele exercia todas as suas faculdades mediúnicas como médico curador, os seus fenômenos mediúnicos que foram maravilhosos. E o mais interessante é que ele dividia tudo isso com seus alunos, numa grande tarefa e num grande intuito de ensiná-los o seguinte: moral e ética não se aprende de cátedra ou apenas por dissertações, mas é na prática. E o que ele fez com todos os seus alunos durante todo este tempo. Quando a Corina Novelino foi escrever o livro Espírito, Homem e Missão, ela foi naturalmente conversar com Francisco Cândido Xavier, o grande médium, e pedir a opinião, se realmente ela deveria dizer isso. E aí ele escrever esse livro, ele profere uma frase lapidar: escrever sobre a vida de Eurípides é o mesmo que falar sobre Jesus. Doutor Novelino, discípulo de Eurípides Barçanufo, assim se expressava sobre ele: com seu Eurípides recebemos tudo. Além de um primoroso ensino intelectual, ele nos presenteou com palavras de vida eterna. Frequentei 3 anos em Muzambinho, um colégio, conforme o doutor sempre dizia, que era considerado apenas mineira, um colégio muito bem conceituado na época. Frequentou 7 anos no curso de medicina em Rio de Janeiro, que vamos dizer, era a última palavra em medicina no Brasil. Claro que com excelentes professores em ambos os lugares, mas 10 anos destes ensinamentos não valeram 3 anos que eu passei com este espírito Eurípides Barçanufo. Foi ele, palavras do Dr. Novelino, que definiu a minha vida. Olha que lindo. E nós conhecemos o doutor, a sua obra está aqui, Então nós sabemos que definição de vida e que impregnação espiritual teve Eurípides Barçanufo, não apenas em Dr. Novelino, nós estamos citando ele, mas em todos aqueles que foram os seus discípulos, em todos nós que devemos também ter esse exemplo como modelo. Dizia ainda doutor: é um mestre admirável que me inspirou amor aos amigos e também aos inimigos. Depois de Gandhi, arriscava o doutor dizer, foi o maior espírito que se aproximou de Jesus. Este espírito, então, é um legítimo discípulo de Cristo.
Podemos entender isso até pela própria convivência com os espíritos que o assessoravam sempre. Qual foi a didática de Eurípides? Agora nós estamos no Colégio Sacramento, Colégio Allan Kardec. Eram divididos em 3 agrupamentos, vamos dizer assim, como se fosse hoje para nós o ensino fundamental, depois o ensino médio, o ensino fundamental que hoje é do primeiro ao 9, seria dividido em 2 partes, a infância, depois os adolescentes, e ele ficava no grupo dos meninos maiores, dos 14, 15, que seria hoje o ensino médio. Ele lecionava para esses alunos. Lecionava todas as disciplinas, claro, ele tinha também seus auxiliares, conhecia todas as disciplinas com muita maestria, não estava preocupado com os exames finais, porque todo educador deveria ter isso, a gente sabe na teoria, mas não sabe na prática, que se você tem um bom relacionamento, se você ensina bem, o seu ensino já está garantido. Então, embora ele fizesse os exames finais, isso não era motivo para que ele fizesse comparações com os alunos, ou que isso fosse a última palavra para aprovar, vamos dizer assim, ou reprovar os seus alunos. Fazia, às vezes, ele chamava de combate, dissertações, fazia pergunta para um aluno, para o outro, dava um tema para que eles pudessem discorrer. Era tão interessante, tão concorrido isso, que as pessoas iam assistir, as pessoas da cidade. Eu imagino que fosse mais ou menos como uma defesa de tese, ou de mestrado, ou de doutorado, A pessoa já se dedicou tanto àquilo, e os familiares querem ir para presenciar. Ele tinha uma visão pedagógica altamente diferenciada da época, para não dizer até hoje. Vamos lembrar que ele estava no início do século XX, da Primeira República, e ainda existia a palmatória, os castigos, e ele tinha uma relação com os alunos e com seus colegas de horizontalidade, nunca de verticalidade, ou seja, que eu mando, vocês me obedecem. Não tinha castigos, não tinha prêmios, sempre relacionava com os alunos de uma maneira clara. Por isso que ele tocou o coração dos seus alunos. Por isso que o doutor disse que ele tinha palavras de vida eterna. Porque ele era capaz de alcançar a alma do aluno. E ele não tinha, então, nenhum desses recursos. Aí nós temos um pesquisador, também historiador, que defende a sua defesa de tese de doutorado, foi sobre Eurípides de Barçanufo, foi educador na Primeira República, e que ele diz assim, pelas pesquisas não dá para saber qual que seria a visão pedagógica de Eurípides. O próprio doutor Novelino também diz que nunca ouviu ele falar de Pestalozzi. Então ele não tivesse assim, uma visão definida. Mas defende a Alexandre Viguedo, e fala também da Dora Encontre, do professor Ney Lobo, que talvez ele tivesse, e eu acredito como mundo dessa ideia, uma cosmovisão espírita e que ele traz para a sua pedagogia. Ou seja, quando ele olhava no aluno, ele sabia que ali estava um ser reencarnado, que tinha uma história de vida, que tinha conhecimentos, e que ele era capaz, então, de transitar com isso com tranquilidade e segurança, dando, portanto, condições para que o aluno pudesse desenvolver. Conta o doutor Novelino que o primeiro contato com ele disse assim, vai ao quarto, menino, e colocou lá, O que é isso? É uma regra de 3, resolva. Ele não soube resolver. Não, tudo bem, não tem importância que você não soube resolver, mas você sabe que é uma regra de 3, portanto, vamos em frente a partir daqui. Olha que pedagogo, Ele parte do ponto em que o aluno sabe, que na realidade todo pedagogo sabe, teoricamente que é assim, mas quase ninguém faz assim na prática, E ele vai então desenvolvendo essa sua atividade educacional intercalado com o seu trabalho de cura.
Ele levava os alunos, às vezes ele recolhia os doentes, os enfermos, os obsediados no seu próprio colégio, pedia para o aluno, às vezes, tomar conta, cuidar. Isso já foi, claro que desenvolvendo no aluno essa capacidade também de trabalhar com a solidariedade, com a fraternidade, com o amor ao próximo. Por isso que o doutor Novelino diz, ele me ensinou a amar os amigos e também os inimigos. Né? E aí Eurípides, então, vai fazendo toda essa sua trajetória de cura, que são inúmeros os casos, os fenômenos, né? E que realmente não compete a nós aqui, não era mesmo a nossa proposta trazer sobre isso. Como o médium que ele era de incorporação, de desdobramento, né? Tinha uma facilidade de desdobramento muito grande, às vezes na própria sala de aula, às vezes arguindo um aluno, né? Os espíritos o levavam para outro lugar, às vezes para executar uma cura, às vezes para presenciar algum fato, e aquilo era assim tranquilo para os alunos, os meninos já esperavam, e depois ele relatava para os alunos. Tem casos muito interessantes, até das terautices dos alunos, né? Conta que o Antenor Germano, que era um dos meninos, um aluno muito travessinho, juntamente com o outro, adorava pegar passarinho. Hoje as crianças não fazem isso mais, mas naquela época faziam, né? E ele estava de olho no sabiá que tinha uma mexeira lá no colégio. Mas ele sabia que Eurípides gostava muito daquele sabiá, gostava de ouvir o seu cantar. Mas aí o passarinho deu, né, chocou o ovinho lá e nasceu um filhotinho. Disse, agora é a hora, eu pego o filhotinho, tudo bem, né? E levou o filhotinho. Aí depois o Eurípides já chama, e aí? Que você me... Cadê aquele passarinho? Eu estou notando o passarinho, a mãezinha lá, a mãezinha do passarinho muito triste. Você sabe me dar notícias? Cadê o filhotinho da mãezinha? Ela está muito inquieta. Ah, não sei não, professor. Não sei não. Ah, mas você sabe sim, eu acho que tem um aluno meu que sabe. Olha, você veja bem, você gostaria que alguém tirasse você da sua mãezinha e levasse você para um outro lugar, muito longe da sua mãezinha? Aí ele corre e devolve. Olha que didática, né? Que pedagogia, não tinha castigos, não tinha reprimenda, você é um menino malvado, por que você fez isso? Porque eu sei que você fez isso, né? Então, esse é o nosso querido Eurípides. É claro, gente, que tem muitas coisas, eu recomendo aí, muitos livros depois, inclusive o da Polina, né? Que é Eurípides Barçanufo, Homem, a Missão, e outros cantos que depois eu posso até passar para vocês. Mas e para nós? Eu fiquei meditando. Por que falar a biografia de espíritos tão importantes só para nós sabermos, só para nós admirarmos? Se Eurípides Barçanufo, tão perto de nós, não pela proximidade apenas, né, geológica de Sacramento, mas também tão perto de nós, por Dr. Tomás Novelino e pela Escola Pestalozzi, o que é que este Espírito tem que mexer conosco? Porque este Espírito já vivera, provavelmente, nos tempos pós-Jesus, com Maria e com João Evangelista. Porque relatam alguns que ele fora discípulo de Inácio, na Antioquia, e Inácio fora discípulo de João Evangelista. Já vem trabalhando e servindo em nome de Jesus. Continua servindo. Relatam que há um hospital, o Hospital Esperança, inclusive na dimensão espiritual ainda próximo do Sacramento, para recolher as pessoas, os espíritos, principalmente nós, os espíritas compromissados, que não assumimos corretamente as nossas tarefas, os nossos compromissos espirituais. A casa de Eurípides também, relatos mediúnicos que comprovam que ele acolhe também todas as criaturas. No Triângulo Mineiro,
e nós aqui em Franca, que somos mais de Minas que de São Paulo, eu acho que todo mundo cresceu vendo a foto de Eurípides, vendo falar de São Eurípides, e todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que tem o nome, ou um pós-nome de Barçanufo, em homenagem a esse espírito. Mas este espírito, que serviu, que já serve de há muito e que continua servindo, que saiu de outros lugares e veio servir em terras brasileiras para despertar o amor da doutrina dos Espíritos, da doutrina do Mestre Jesus em todos nós, nos convida todos os dias a servir em nome de Jesus, porque é possível. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores